O universo de One Piece é um dos mais vastos da ficção, e tudo começa com a mente incansável de Eiichiro Oda. Ele planejou a série para durar apenas 5 anos, terminando com o confronto contra os Yonkou. Mas a introdução dos Shichibukai expandiu a história para décadas de sucesso mundial. O nome original do Sanji seria Naruto, mas Oda mudou para evitar confusão com o mangá de Masashi Kishimoto. Quase todos os piratas de One Piece têm contrapartes reais, como Barba Negra, Marshal Don Tite. Ele foi baseado no pirata Edward Teach. O almirante Fujitora foi inspirado no lendário ator japonês Shintaro Kotsu, no Papel de Zatoichi. Ui, Espadachim Seg. O visual de Enel em Skypiea é uma referência direta ao rapper Eminem. O design de Steven Tyler, do Aerosmith, serviu de base para o Django. O icônico visual de Michael Jackson inspirou Rod Jones. A própria geografia do mundo de One Piece é fascinante, com a Grand Line cercada pelos Conbelts, onde não sopra vento e residem os reis dos mares gigantescos, tornando a navegação quase impossível. Sem tecnologia da marinha ou a ajuda de animais marinhos, a Red Line é o único continente do mundo, cruzando o planeta de norte a sul, dividindo os mares em Blue North, South, East e West. O East Blue é considerado o mar mais fraco, mas é o berço de figuras lendárias, como Gold Roger, Monkey D. Garp e o próprio Luffy. As Akuma no Mi são classificadas em 3 tipos principais: Paramecia, Zoan e Logia. Mas existem subclasses raras como as Zoans ancestrais, que permitem transformar em dinossauros, e as Zoans míticas, ainda mais raras que as Logias, permitindo transformações em fênix ou em deuses, como a Ito Ito no Mi, modelo Nika, que mudou completamente o entendimento sobre o poder do Luffy, revelando que ele não tem o poder da borracha por si só, mas sim as propriedades de um deus que luta com liberdade total. Falando em segredos, o século vazio permanece como o maior mistério, onde o governo mundial apagou 100 anos de história, para esconder a existência de um grande reino tecnologicamente avançado, que foi derrotado por uma aliança de 20 reinos, cujos descendentes hoje são os nobres mundiais, conhecidos como Tenryubitos, que vivem no topo da Red Line, em Maria Joyce, e usam bolhas de ar para não respirar o mesmo ar que os plebeus. O próprio tesouro One Piece foi confirmado por Oda como algo físico e tangível, não sendo apenas uma lição de amizade ou a jornada em si. Pois Golden Roger, ao chegar em Laugh Tale, apenas riu ao descobrir a verdade sobre Joy Boy e o destino do mundo, o que nos leva às armas ancestrais, Pluton, Poseidon e Uranus, sendo que Poseidon é na verdade a princesa Shirahoshi, capaz de controlar os reis dos mares, enquanto Pluton é um navio de guerra, escondido abaixo de Wano. Uranus permanece um mistério absoluto, possivelmente ligado ao poder destrutivo de Musama, a figura sombria que governa o mundo do trono vazio, sobre os chapéus de palha. Cada um tem detalhes curiosos, como Zoro, que usa o estilo de 3 espadas, porque Oda queria criar algo visualmente único e diferente de qualquer outro espadachim. Nome é um dos personagens mais inteligentes da tripulação, capaz de prever o clima com perfeição quase sobrenatural. O Sop tem suas mentiras transformadas em verdades ao longo da história, como a vez em que ele mentiu sobre um dragão, ou sobre um reino de anões, o que acabou acontecendo em Punk Hazard e Dressrosa. O navio Going Merry foi baseado em um design de um dos amigos de infância de Oda, enquanto o Thousand Sunny foi projetado por Frank para ser o navio que atravessaria todos os mares do mundo, utilizando a madeira da árvore Adam, a mais resistente que existe. A recompensa de Chopper é propositalmente baixa, porque a marinha o vê apenas como o bicho de estimação da tripulação, ignorando suas transformações monstruosas. O passado de Brook é um dos mais tristes, ficando sozinho por 50 anos em um navio fantasma, apenas com a promessa de reencontrar a baleia Labuon, que ainda espera por ele na Reverse Mountain. Desde o início da obra, as cores de cada personagem são definidas como Luffy sendo vermelho, Zoro verde, Nami laranja, Usopp amarelo, Sanji azul, Chopper rosa, Robin roxo, Frank ciano, Brook preto e branco, e Jinbe ocre. As flores favoritas deles também foram reveladas, sendo o girassol para o Luffy e o cacto para o Zoro. A jornada continua com o arco final, onde todas as peças do xadrez mundial estão se movendo. Com os revolucionários liderados por Monkey D. Dragon,
o homem mais procurado do mundo, e a marinha agora sob o comando do implacável Akainu, enquanto o Barba Negra caça as Akuma no Mi mais poderosas, para consolidar seu império. E o One Piece aguarda aquele que trará o amanhecer do mundo. E seguindo nessa linha de sucessão e linhagem, a letra D, no nome de personagens como Monkey D. Luffy, Trafalgar Don Waterloo e Portgas de Ace, é conhecida como a vontade de Deus, descrita por Razanante como o arquinimigo dos deuses, o que coloca os portadores dessa inicial em rota de colisão direta com os Tenryubitos, que se consideram divindades na Terra, enquanto as Akuma no Mi do tipo Logia permitem que o usuário se transforme completamente em um elemento natural, como fogo, luz ou magma, tornando-os imunes a ataques físicos convencionais, a menos que o atacante utilize o haki do armamento, que é a manifestação da força espiritual, capaz de tocar o corpo substancial de um usuário de fruta, e o haki da observação permite prever movimentos, em níveis avançados como o de Katakuri e Luffy. Permite até mesmo ver alguns segundos no futuro, algo que mudou drasticamente a dinâmica das lutas no Novo Mundo, onde o haki do Conquistador, antes visto apenas como uma forma de desmaiar oponentes fracos, revelou-se a arma definitiva quando infundido em ataques físicos, permitindo ferir seres quase indestrutíveis como Kaido e Big Mom. Os antigos Yonkou que governaram o mar com punho de ferro por décadas, até a nova geração de piratas liderada por Luffy, que de lá derrubaram o equilíbrio de poder em Wano, uma ilha isolada baseada no Japão feudal, que guarda o segredo sobre a abertura de suas fronteiras. Está ligada ao retorno de Joy Boy e à ativação da arma ancestral Pluton, enquanto no outro lado do mundo a frota dos Chapéus de Palha conta com mais de 5.600 membros divididos em 7 divisões, que juraram lealdade ao Luffy sem que ele sequer pedisse, mostrando que sua maior habilidade, segundo Mihawk, é a capacidade de transformar todos ao seu redor em aliados, incluindo antigos inimigos como Bug e o Palhaço, que por pura sorte mal entendidos do governo mundial, tornou-se um Yonkou e líder da Cross Guild, uma organização que agora coloca recompensas nas cabeças dos marinheiros, invertendo a lógica do mundo e gerando um caos sem precedentes, onde figuras como Crocodile e Dracula e Mihawk agora operam sob a bandeira de Bug, embora sejam eles quem realmente mandam. E voltando aos detalhes técnicos da obra, Eiichiro Oda revelou que se Sanji não tivesse se tornado um pirata, ele seria um mestre cuca em uma loja de conveniência ou um esteticista, e que o animal que melhor representa o Zoro é o tubarão, enquanto a Nami é representada pelo gato, e o Usopp pelo camaleão devido à sua habilidade de se esconder e mentir, e cada detalhe nos navios tem um propósito, como o aquário gigante dentro do Thousand Sen, onde a tripulação guarda os peixes que pescam para comer mais tarde, mantendo-os frescos, e o sistema de Soldier Dock, que permite ao navio usar remos rotativos ou lançar veículos menores, como o rinoceronte negro e o tanque Bráchio. E o tempo cronológico dentro da história de One Piece é surpreendentemente curto, já que desde que o Luffy saiu de sua vila até o encontro com o Brook Pesarampsei, menos de um ano de viagem, seguidos pelos 2 anos de treinamento durante o time Skip, o que significa que a maior parte das conquistas épicas da tripulação aconteceu em uma velocidade impressionante, mostrando que o destino está acelerando para o grande clímax, onde a verdade sobre o One Piece, o rio Poneglyph e o segredo de Imu-Zema serão revelados, mudando para sempre a face do oceano e unindo os mares no lendário All Blue que Sanji tanto procura. Um mar onde todos os peixes de todos os oceanos coexistem, possivelmente criado pela destruição da Headline e a unificação do mundo em uma única peça, fazendo jus ao título da obra, e mergulhando ainda mais fundo no coração dos conflitos que moldaram o mundo. Temos o arco de Marineford, que foi o divisor de águas na Era dos Piratas, onde a morte de Portgas de Ace e Edward Newgate, o Barba Branca, encerrou uma geração dourada e deu início à pior geração, sendo que Barba Branca, em seu último suspiro, confirmou diante de todo o mundo que o One Piece existe, uma frase que ecoou por todos os oceanos e reacendeu a chama da pirataria que o governo mundial tentou apagar por décadas. Enquanto no céu, a ilha de Skypiea revelava que a história de One Piece se estende para além da Terra, com os desenhos nas ruínas de Fairyvert sugerindo que os ancestrais dos Skypians, Shandians e Birkans, vieram originalmente da Lua, uma conexão espacial que explica a tecnologia avançada de robôs automatos, encontrada por Enel em sua minissérie de capas. E voltando ao Mar Azul, o Reino de Alabasta nos mostrou que as armas ancestrais não são apenas lendas, mas registros escritos em poneglyphs que a Marinha teme tanto a ponto de destruir nações inteiras, como Ohara, onde a pequena Nico Robin viu sua mãe e todos os arqueólogos serem assassinados pelo Buster Call apenas por buscarem o conhecimento proibido, o que a transformou na criança demônio, com uma recompensa de 79 milhões de berries aos 8 anos de idade.
e a habilidade dela com a Hana Hana no Mi é tão versátil que ela pode criar milhares de membros para formar asas, mãos gigantes ou até clones perfeitos de si mesma, algo que se tornou vital em Dressrosa, onde descobrimos o segredo sombrio dos brinquedos vivos, que eram, na verdade, humanos esquecidos por causa do poder da Robi Robi no Mitsugar, uma das frutas mais perigosas da série, por apagar a existência da pessoa da memória de todos que a conheciam. E falando em perigo, o Impel-Do é a prisão subaquática considerada impenetrável, dividida em níveis de tortura que vão do inferno carmesim ao inferno eterno, onde os prisioneiros mais perigosos do mundo são mantidos no nível 6, o inferno eterno, o mesmo lugar onde o Barba Negra recrutou os membros mais cruéis de sua tripulação, como Shiryu da Chuva. A estrutura do governo mundial é mantida pelos 5 anciões, os Gorosei, figuras de poder enigmáticas. Agora sabemos que possuem transformações demoníacas baseadas em criaturas do folclore japonês e ocidental. Isso sugere que podem não ser humanos comuns ou que consumiram frutas do diabo Zoan mítica de um nível nunca antes visto. Enquanto Luffy avançava para o Gear 5 em Wano, despertando a vontade de Nika, o deus do sol. Vimos que o mundo está reagindo a essa liberdade, com países se revoltando contra os Tenryubitos, sob a bandeira do Exército Revolucionário de Dragon, que utiliza técnicas de combate baseadas em ventos e pressões atmosféricas. O segredo de Kuma, o tirano, revelou-se uma das histórias mais tristes de One Piece, sendo ele um sobrevivente da raça Buccaneer, que possui sangue de gigantes. Ele se sacrificou, perdendo sua humanidade, para salvar sua filha adotiva Julie Rebane e proteger o navio dos Chapéus de Palha durante o time Skip. A tecnologia de Vegapunk, o homem com o cérebro, que cresce infinitamente devido a Nome, permitiu a criação dos Serafins, clones perfeitos dos Shichibukai, misturados com o DNA da raça lunariana, tornando-os praticamente indestrutíveis e capazes de usar as habilidades de Akuma no Mi sintéticas. Tudo isso converge para a ilha futurista de Eger, um centro de inovação, onde a mensagem final de Vegapunk para o mundo inteiro revelou que o nível do mar está subindo e que o mundo de One Piece está destinado a afundar, o que explicaria por que as cidades antigas estão debaixo d'água, criando uma urgência global para encontrar o One Piece, que pode ser a chave para salvar a humanidade, ou destruir o sistema atual de uma vez por todas, enquanto Shanks, o ruivo, finalmente decide entrar na disputa pelo tesouro, demonstrando que seu haki é tão poderoso que pode paralisar um almirante da marinha a quilômetros de distância. O mistério sobre sua conexão com os Cavaleiros Sagrados de Maria Joyce sugere uma linhagem nobre, que ainda será explorada no clímax da obra. Essa busca pela verdade nos leva inevitavelmente ao mistério da Ilha dos Tritões, onde reside a promessa de Joy Boy feita há 800 anos através do Poneglyph de Desculpas, revelando que a Arca Noah não é apenas um navio gigante, mas um veículo destinado a carregar toda uma raça para a superfície. Quando o dia prometido chegar e o sol brilhar para todos, o que se conecta diretamente com a profecia de Madame Chayarly sobre Luffy destruir a ilha, sugerindo que a destruição física da Headline pode ser necessária para criar a verdadeira liberdade geográfica. E o surgimento do All Blue. Enquanto no Novo Mundo, a tensão escala com o confronto em Whole Cake Island, onde descobrimos o passado traumático de Sanji na Germa 66. E a extensão do poder da Big Mom, com sua Soru no Mi capaz de manipular almas e dar vida a objetos inanimados chamados homes, mostrando que até mesmo os elementos da natureza podem ser escravizados pela vontade de um Yonkou. A revelação de que Sherlock Katakuri nunca havia encostado as costas no chão era uma fachada para esconder sua insegurança sobre sua boca de enguia, humanizando um dos antagonistas mais respeitados, que viu em Luffy um adversário digno de sua admiração mútua. A jornada segue para os segredos de Wano, um país isolado e misterioso, onde a técnica do Ryou, ou Haki de armamento avançado, permitiu que Luffy golpeasse sem tocar o corpo, algo essencial para ferir as escamas de dragão de Kaido, considerado a criatura mais forte do mundo, que buscava a morte por tédio, tendo sido capturado e torturado dezenas de vezes pela marinha, sem nunca ser executado com sucesso porque as lâminas se quebravam e as correntes se rompiam em seu corpo indestrutível. A execução de Kozuki ou Dan, na panela de óleo fervente, permanece como um dos sacrifícios mais heróicos da história, mantendo seus 9 bainhas vermelhas sobre os ombros por 1 hora inteira, para garantir o futuro de seu povo, e a abertura das fronteiras, que seriam fundamentais para a chegada do sucessor de Joy Boy. Enquanto nos bastidores do mundo, Bag, o palhaço, continua sua ascensão meteórica e acidental, tendo sido um aprendiz no navio de Goldon Roger ao lado de Shanks, e agora detendo o título de Yonkou, e líder da Cross Guild ao lado de Crocodile e Mihawk, o que prova que em One Piece,
A reputação e a sorte podem ser tão poderosas quanto a força bruta. A introdução dos Cavaleiros Sagrados liderados por figuras que lembram o próprio Shanks sugere que existem níveis de poder acima dos almirantes guardados para a guerra final, que transformará o mundo em um campo de batalha total, onde a marinha, os piratas, os revolucionários e o governo mundial entrarão em colapso. As minisséries de capa de Oda continuam revelando detalhes cruciais, como a fuga de Caesar Clown e a criação do grupo Mads, onde os maiores cientistas do mundo como Vegapunk, Jade, Queen e Stussy colaboraram, antes de se tornarem rivais, revelando que a clonagem humana já é uma realidade no mundo de One Piece, através do sucesso de Stussy, a primeira clone bem-sucedida de um membro dos Piratas Rocks. Os Piratas Rocks, por sua vez, representam o maior tabu da história da Marinha. Uma tripulação que continha Barba Branca, Big Mom, Kaido e Shiki sob o comando de Rocks Denzelbeck, cujo objetivo era se tornar o rei do mundo, forçando uma aliança improvável entre o vice-almirante Garp e o rei dos piratas Roger, no incidente de God Valley para detê-los, um evento que o governo mundial tentou apagar de todos os registros oficiais, e que envolve o destino dos escravos e dos Tenryubitos. A própria Akuma, no Mid-Luffy, agora classificada como a Zoan mítica do deus do Sol Nika, explica por que o governo mundial mudou seu nome para Gomu. Gomu, nome para esconder sua verdadeira natureza. Por 800 anos, temendo o despertar do guerreiro da libertação, que traz sorrisos e liberdade por onde passa. O fato de que o despertar de uma fruta Zoan pode consumir a mente do usuário se sua vontade não for forte o suficiente, explica os guardas bestiais de Impel Down, mas Luffy mantém sua essência pura e risonha, enquanto o som dos tambores da libertação ecoa, simbolizando que o fim da era de opressão está próximo, e que a peça final do Quebra-Cabeça, o One Piece, é a chave para unir todas essas pontas soltas, desde os poneglyphs espalhados até o destino dos portadores do nome D, que caminham em direção à tempestade final, que redefinirá o significado de liberdade nos mares, e focando agora nas raças que o governo mundial tentou apagar da existência. Mergulhamos no mistério dos Lunarianos, seres capazes de sobreviver em qualquer ambiente natural e de manipular o fogo à vontade, que antigamente eram chamados de deuses e viviam no topo da headline antes dos Tenryubitos tomarem o poder, sendo o King o último sobrevivente conhecido dessa linhagem, cujas penas negras e chamas nas costas o tornam um dos oponentes mais resistentes que Zoro já enfrentou. Enquanto os Buccaneers, como Kuma e seu pai, carregam o sangue dos gigantes e o fardo de um crime cometido no passado distante, que os condenou à escravidão perpétua, possuindo uma resistência física que desafia a lógica médica de Vegapunk. E essas linhagens se cruzam com as maiores batalhas da era moderna, como o duelo de 3 dias e 3 noites entre Roger e Barba Branca, onde o choque de seus hakis nem sequer permitia que as lâminas se tocassem, criando uma fenda no céu que simbolizava o auge do poder pirata. Ou a batalha épica de 10 dias em Punk Hazard, entre os almirantes Akainu e Aokiji, que alterou permanentemente o clima da ilha, dividindo-a entre um inferno de lava e um deserto congelado, provando que o despertar das Akuma no Mi do tipo Logia pode mudar a ecologia de um planeta inteiro. E falando em despertar, a luta de Luffy contra Kaido no topo de Onigashima levou o conceito de combate ao limite, com Luffy morrendo e voltando à vida através das batidas do coração, que soam como os tambores da libertação, transformando o cenário em um desenho animado, vivo onde as leis da física não se aplicam mais, e ele pode agarrar um raio ou usar o próprio corpo do Yonkou como corda de pular. Enquanto no chão da batalha, as lutas de Sanji contra Queen revelaram que o corpo de Sanji finalmente despertou as modificações genéticas da Germa, tornando sua pele tão dura quanto o metal e suas chamas azuis devido à intensidade da paixão e do atrito. E o confronto de Zoro contra King forçou o espadachim a aceitar sua linhagem de Wano e a dominar o hack do rei em suas espadas, tornando-se o rei do inferno para garantir que seu capitão se tornasse o rei dos piratas. E não podemos esquecer da Guerra de Onigashima como um todo, que foi o maior evento militar desde Marineford, envolvendo milhares de soldados, samurais e piratas, onde a queda de 2 Yonkous simultaneamente quebrou o equilíbrio das 3 grandes potências e forçou o mundo a encarar a nova realidade de que o One Piece está mais perto de ser encontrado do que nunca. Especialmente agora que a Cross Guild começou a caçar marinheiros, criando uma ironia poética onde os caçadores se tornaram a caça, e almirantes como Kizaru agora precisam medir seus passos ao redor do mundo. Enquanto a batalha emocional entre Garp e Kuzan e Ashinozu mostrou que os laços de mestre e aprendiz são difíceis de quebrar, mesmo quando o destino os coloca em lados opostos da justiça, com Garp demonstrando que mesmo aos 78 anos, sua força bruta é capaz de destruir cidades inteiras,
com um único soco imbuído de haki. E a fuga desesperada de Egghead revelou que o mundo de One Piece é um grande quebra-cobeca de sobrevivência, onde a tecnologia do passado é a salvação do futuro, e cada soco desferido por Luffy em sua forma Gear 5 não é apenas um ataque, mas uma celebração da liberdade que ameaça a estrutura milenar de controle imposta por Imusama. O ser, que do alto do trono vazio, observa as luzes que precisam ser apagadas da história para manter o status quo, enquanto a frota de Barba Negra se move nas sombras coletando as frutas mais raras para o confronto final, que decidirá se o mundo será mergulhado na escuridão eterna, ou se verá o amanhecer prometido pela vontade herdada daqueles que carregam o D em seus nomes. O panteão das grandes lutas. Superação e hack. Para entender como Luffy e sua tripulação desafiaram deuses, olhamos as cicatrizes das batalhas, que moldaram seus espíritos. Começando em Alabasta, Luffy enfrentou Crocodile, o Shichibukai que o derrotou 2 vezes, deixando-o empalado e seco. Luffy usou a criatividade, lutando coberto de sangue e água, desferindo o Gomu Gomu no Storm, que atravessou a rocha. Zoro enfrentou Mr. o Homem-Lâmina, em um duelo impossível, pois ainda não conseguia cortar aço. No limite da morte, ele ouviu a respiração de todas as coisas, despertando a concentração para cortar metal com Shishi Sonson. Sunny contra Mr. Dos Bon Curry. Uma luta de chutes coreografada, misturando balé e artes marciais, mostrando respeito. O verdadeiro teste veio em Enies Lobby, Luffy contra Rob Lucci, a arma humana da CP9, dominando o Rekashiki. Luffy empurrou seu coração ao limite com Gear 2ND, e expandiu ossos com Gear 3RD, recusando-se a cair, culminando no Gomu Gomu, no Jet Gatling, que destruiu a parede de ferro da justiça. Zoro despertou o Kyutoryu, Asura, para fatiar Kaku, o Homem-Girafa, provando que a determinação manifesta ilusões. Sanji ativou o Double Jam, aquecendo sua perna para fritar Jabra, justificando: Deus criou os ingredientes, mas o diabo criou os temperos. Em Thriller Bark, os Chapéus de Palha e o Niransei, para derrubar o gigante Ors, mostrando a força da tripulação. No Novo Mundo, Luffy enfrentou Doflamingo em Dressrosa, revelando o Gear 4TH Bondman. Misturando elasticidade e haki, ele dominou os céus e esmagou a gaiola do Fios do Demônio Celestial. A lendária luta contra Katakuri no Mundo dos Espelhos, um duelo de 12 horas, onde Luffy aprendeu a ver o futuro, conquistando o respeito do General Doce, que lutou com orgulho, sem se preocupar com sua aparência. Finalmente, o confronto contra Kaido, onde Luffy foi nocauteado diversas vezes, aprendendo que o segredo para ferir o mais forte era revestir golpes com hack do Conquistador, transformando cada soco em uma explosão de raios negros que abalou Onigashima, preparando o despertar final do Deus do Sol Nika. Essa escalada de poder nos leva ao coração do maior segredo, o século vazio, um hiato de 100 anos, onde a história foi apagada pelo governo mundial, para esconder um grande reino, com tecnologia tão avançada, que faria os inventos de Vegapunk parecerem brinquedos de criança. A única forma de acessar essa verdade é através dos poneglyphs, pedras indestrutíveis esculpidas pela família Kozuki. Guardam a localização das armas ancestrais e o diário de bordo de uma era de liberdade liderada por Joy Boy, a figura messiânica que prometeu retornar quando os tambores da libertação ecoassem novamente. Isso nos faz questionar a verdadeira natureza da justiça pregada pela Marinha. O símbolo do governo mundial representa a união de 4 mares sob controle central. Um controle personificado em Imusama, que se senta no trono vazio e apaga ilhas inteiras do mapa. Como vimos com o reino de Luluzia, utilizando uma arma devastadora, muitos acreditam ser Uranus. Enquanto o mundo se despedaça em guerras, a geografia da Grand Line revela anomalias que desafiam a lógica, como a ilha de Hyjin, onde chovem raios constantemente, ou o Punk Hazard, dividida entre fogo e gelo, mostrando que o ambiente de One Piece reage diretamente ao despertar das Akuma no Mi, de nível Logia. E falando em frutas, existem poderes subestimados com potencial catastrófico, como a Robi Robi no Mi de Sugar, que apaga a existência da memória coletiva, ou a Ope no Mi, do Law, que o permite, e cirurgia da juventude eterna, em troca da vida do usuário. Um segredo que Doflamingo cobiçava para dominar o tesouro nacional de Maria Joyce, a linhagem de sangue continua sendo um dos pilares da obra. Com a revelação de que Sanji é um príncipe do reino de Germa 66, um império sem terra, que se move sobre caracóis gigantes e utiliza engenharia genética para criar soldados sem emoções. Um destino do qual Sanji escapou graças ao amor de sua mãe, mantendo sua humanidade, transformando sua paixão na chama que alimenta o seu Deobogen. No outro extremo, a linhagem dos Lunarianos, como King,
considerados deuses por habitarem o topo da Red Line, possuindo asas negras e a capacidade de sobreviver em qualquer ambiente. O que explica por que o governo mundial realiza experimentos cruéis com raças raras em busca da imortalidade. E tudo converge para a grande profecia de que uma guerra enorme envolverá o mundo inteiro. Quando o One Piece for finalmente encontrado, um tesouro que Roger disse ter chegado cedo demais, sugerindo que sua ativação depende de um tempo específico e da presença do sol que trará o amanhecer. Unindo piratas como os da grande frota do Chapéu de Palha, com 7 divisões e mais de 5.000 homens, prontos para lutar sob a bandeira de Luffy, e figuras lendárias como Rayleigh, o Rei das Trevas, que mesmo na velhice possui um haki tão refinado que é capaz de nadar pelo Con Belt, matando reis dos mares, simbolizando que a Era Antiga ainda tem muito a ensinar para a nova geração, que agora carrega o peso de decidir se o mundo continuará sob o jugo dos dragões celestiais, ou se finalmente alcançará a liberdade absoluta prometida pelo som dos tambores que não param de tocar. E essa engrenagem do destino nos leva a questionar até mesmo a origem das Akuma no Mi, que segundo a teoria de Vegapunk em Ega, são manifestações dos desejos humanos, onde cada fruta representa um estágio da evolução que alguém, em algum momento da história, desejou alcançar. O que explica por que o mar, sendo a mãe da natureza, castiga os usuários tirando-lhes a capacidade de nadar, pois eles se tornaram seres que não pertencem mais ao ciclo natural da vida. E essa conexão com o desejo se reflete na diversidade absurda de poderes que vimos até aqui. Desde a Mero Mero no Mi de Boa Hancock, que utiliza a luxúria para petrificar inimigos, até a Gura Gura no Mi do Barba Branca, capaz de rachar o próprio espaço e gerar tsunamis que poderiam engolir o mundo. Uma fruta que agora está nas mãos de Marshall Deonti. Barbaneck, o único homem na história conhecido por portar duas habilidades simultâneas, graças à sua estrutura corporal atípica, que o impede de dormir. O que nos faz pensar se ele é realmente um humano, ou algo vindo de uma linhagem ainda não revelada. Enquanto no submundo do Novo Mundo, o comércio de frutas artificiais conhecidas como Smiles destruiu vidas em um ano, criando um exército de usuários deformados que perderam a capacidade de expressar qualquer emoção exceto o riso, uma crueldade arquitetada por Doflamingo e Caesar Clown para satisfazer o desejo de Kaido de ter uma tripulação inteiramente composta por usuários de Zoan, e falando em exércitos, a Marinha respondeu a essa ameaça dissolvendo o sistema dos Shichibukai e substituindo-os pelos Serafins. Unidades de combate que misturam o DNA de raças extintas com o poder de fogo dos lasers de Kizaru e as memórias de batalha dos piratas mais fortes do mundo, tornando-se a força definitiva de manutenção da ordem sob o comando dos Gorosei. Os 5 anciões que agora sabemos serem entidades de puro terror, com transformações que remetem a demônios apocalípticos, sugerindo que eles estão vivos desde o século vazio e que sua juventude pode ser fruto da cirurgia de imortalidade da Opi-Opi, nome realizada em eras passadas, e enquanto essas potências se chocam, personagens esquecidos como Enel continuam sua jornada na Lua, onde ele descobriu uma cidade tecnológica chamada Bilka, e um exército de pequenos robôs, os autômatos, que possuem uma conexão direta com os povos alados de Skypiea, sugerindo que a tecnologia de One Piece é, na verdade, cíclica, e que o mundo já foi muito mais avançado do que é hoje, o que se liga à existência dos poneglyphs de estrada. As 4 pedras vermelhas, que, quando cruzadas, revelam a localização exata de Laugh Tale, o lugar onde o tesouro final repousa, e onde a história completa do mundo está escrita, uma história que inclui a identidade da raça dos gigantes de Elbaf, que guardam em sua biblioteca de sal os livros resgatados de Ohara, mantendo viva a chama do conhecimento que o governo mundial tentou apagar com Buster Call, e a importância de Elbaf se torna ainda maior, agora que sabemos que o Príncipe Loki possui uma conexão com uma fruta do diabo lendária que pode abalar as estruturas do mundo. Enquanto a tripulação do Chapéu de Palha se prepara para desembarcar na Terra dos Gigantes, aproximando Luffy de seu ídolo de infância, Shanks, e de um confronto que testará se sua liberdade é forte o suficiente para superar a hegemonia daqueles que governam das sombras, com o Muzima segurando um cartaz de procurado de Luffy, enquanto observa o grande ovo no navio de ouro Jackson, e a gigantesca réplica do Chapéu de Palha, congelada nos porões de Maria Joyce, indicando que o segredo do One Piece pode estar ligado a algo muito mais simples, e ao mesmo tempo mais devastador do que qualquer arma física. Algo que fará o mundo inteiro rir, assim como Roger riu,
ao perceber que a maior piada da história está prestes a ser contada para uma nova geração de piratas que não aceita as correntes do destino. E essa teia de conspirações globais se estende até as profundezas do Triângulo Floriano, onde sombras gigantescas e misteriosas, maiores do que qualquer rei dos mares ou a própria ilha de Thriller Bark, observam os navegantes de dentro da névoa, sugerindo que existem entidades no mundo de One Piece que precedem a própria história registrada, e que não são afetadas pelas marés políticas do governo mundial, o que nos leva a refletir sobre a natureza dos navios de guerra da Marinha e a tecnologia de revestimento com Kairosek, uma substância que emite a mesma energia que o oceano, e permite que as embarcações cruzem o Con Belt sem serem detectadas pelos monstros marinhos, revelando que o controle do mundo não é feito apenas por força bruta, mas pelo monopólio de recursos naturais raros vindos principalmente do país de Wano. O maior produtor de Kairosek e de técnicas de ferraria lendárias, capaz de forjar a Saijo, o Asamono. As 12 espadas de grau supremo, como a Yoru de Mihawk e a Murakumojiri de Barba Branca. Armas que possuem uma vontade própria e que podem se tornar lâminas negras, permanentes através do haki e da experiência de incontáveis batalhas. Um fenômeno que Ryuma, o deus da lâmina, alcançou há séculos, e que Zoro busca replicar para elevar seu estilo de 3 espadas, a um nível onde ele possa cortar até o próprio espacotempo. Enquanto no submundo da economia pirata, figuras como o agiota do Feld e a rainha do distrito do prazer Stussy manipulam os preços de mercado e influenciam as decisões dos Yonkou. A corrida para desvendar os ponocliffs de estrada e localizar Laugh Tale torna-se desesperadora. Peças tecnológicas do passado se reativam, como o robô ancestral em Egghead, alimentado pelas batidas do coração do Gear 5 de Luffy, os tambores da libertação, revelando que a chama eterna cobiçada por Vegapunk é a vontade humana. O reino antigo dominava essa energia, questionando a natureza das armas ancestrais. Pluton, Poseidon e Uranus podem não ser só destruição, mas ferramentas para remodelar o mundo, implicando na destruição da Headline e Maria Joyce, um segredo que o governo mundial teme, disposto a usar o Buster Call da CP0 para apagar Vegapunk antes que ele revele a verdade. Um destino inevitável, pois Imusama possui o poder de usar Uranus, e os Gorosei são entidades imortais que se regeneram através de rituais demoníacos. A guerra final não será só de exércitos, mas um confronto de ideologias fundamentais, entre a justiça absoluta que busca controle pelo medo e a liberdade absoluta, que busca o amanhecer do mundo, através do sorriso e da união. A tripulação do Chapéu de Palha se prepara para desembarcar em Elbaf, a terra dos gigantes. Aproximam-se de um confronto épico com Shanks e o encontro com a maior biblioteca, resgatada de Ohara por Jaguar Donsal, que mantém viva a chama do conhecimento proibido. O governo mundial tentou apagar, revelando que o verdadeiro poder não está só em Akuma no Mi, ou no Haki, mas na capacidade de herdar a vontade do passado e transmiti-la ao futuro, através das histórias que continuam sendo contadas, assim como Roger Hill ao ler a história, percebendo que o tempo é o maior aliado da verdade. Imusama, do alto do trono vazio, observa a réplica do chapéu de palha congelada, nos porões de Maria Joyce e o grande ovo no Oro Jackson, segurando um cartaz de Luffy. O segredo do One Piece pode ser algo mais simples e devastador que qualquer arma física. Algo que fará o mundo inteiro rir e trará o amanhecer prometido pela vontade de Don, que continua a caminhar em direção à tempestade, que redefinirá a liberdade nos mares. Essa marcha imparável da história nos conduz ao enigma das Vivis Cards. Não são só pedaços de papel, mas prova física da força vital e determinação, uma tecnologia que se conecta diretamente à alma. Questionamos se o One Piece não seria um receptáculo da vontade de Joy Boy e de toda a civilização do Reino Antigo, esperando o nível do mar subir, para que as correntes marítimas e fenômenos climáticos se alinhem com Laugh Tale no Novo Mundo. Ashinozo, base de Barba Negra, guarda segredos do incidente de God Valley. Nem mesmo a Marinha ousa documentar, sugerindo que Rocks Donzebek buscava algo sinistro, possivelmente tentando acessar o poder de Imuzema através de sacrifício de linhagem, impedido pela aliança de Garp e Roger. A importância dos navios de guerra de Pluton, escondidos sob as águas de Wano, torna-se o ponto central da estratégia militar global. Quem detiver o controle dessas embarcações terá o poder de vaporizar ilhas inteiras, sem depender da energia instável da Mother Flame de Vegapunk, o que coloca Momonosuke e os Bainhas Vermelhas no centro de um alvo geopolítico, onde a proteção de Wano é questão de sobrevivência para toda a pirataria que se opõe ao governo mundial. A existência dos guerreiros lunarianos criados artificialmente como serafins prova que a Marinha tenta fabricar deuses para substituir alianças com piratas, utilizando o sangue verde para replicar habilidades de Akuma no Mi de forma infinita.
quebrando a regra fundamental de que não podem existir duas frutas iguais ao mesmo tempo, gerando um desequilíbrio metafísico que acelera catástrofes naturais. E os terremotos globais que Vegapunk previu, a figura de Zunesha, o elefante milenar condenado a caminhar pelos oceanos, por um crime cometido há 800 anos, revela-se como companheiro de Joy Boy, que aguarda a ordem específica de seu capitão para abrir o ano e liberar Pluton, mostrando que as criaturas colossais são guardiãs de um cronômetro biológico, que está prestes a chegar ao zero. Nico Robin, ao decifrar os poneglyphs de estrada, percebe que a rota não é só espacial, mas exige a compreensão de um código moral que piratas gananciosos jamais entenderiam. O One Piece exige que o portador seja alguém capaz de carregar o peso de séculos de injustiça, sem se tornar um tirano, mantendo a pureza de espírito que Luffy demonstra. Ao tratar reis e plebeus com a mesma indiferença alegre, a frota de Barba Negra se movimenta para capturar usuários de frutas raras, para o banquete final. O exército de revolucionários de Dragon desmantela sistemas de comunicação, mergulhando o governo mundial em um apagão de informações, permitindo que a verdade sobre o século vazio seja transmitida sem censura, através da tecnologia de transmissão holográfica de Egghead, preparando o palco para que a humanidade decida, pela primeira vez em quase um milênio, se deseja viver em uma mentira segura sob o trono vazio, ou se está pronta para enfrentar a tempestade purificadora que trará o amanhecer, prometido pela vontade herdada daqueles que nunca pararam de sonhar. E essa ressonância de almas e desejos nos leva a contemplar a natureza da própria Grand Line, que muitos teóricos acreditam não ser um fenômeno geográfico natural, mas uma barreira artificialmente criada para isolar as ilhas e impedir que o mundo se unisse em uma única massa de terra, o que justificaria por que o campo magnético das ilhas é tão bizarro a ponto de exigir o uso de log poses, instrumentos que não apontam para o norte magnético do planeta, mas sim para a próxima ilha na corrente de informações do Reino Antigo, sugerindo que toda a navegação do mundo é um rastro de migalhas deixado por Joy Boy para guiar o seu sucessor através dos perigos mais extremos da natureza. E essa jornada é testada continuamente no Novo Mundo, por fenômenos como a corrente de ascensão, que joga navios inteiros para o Mar do Céu, através de pressões térmicas colossais, revelando que a verticalidade de One Piece é tão profunda quanto a sua história. Com civilizações vivendo a 10 mil metros de altura sobre as nuvens e a 10 mil metros de profundidade sob o leito oceânico, criando uma estrutura de mundo em camadas onde o governo mundial controla apenas a superfície, enquanto as verdades mais cruas estão escondidas onde a luz do sol de Maria Joyce não consegue alcançar. E falando em luz, a figura do almirante Kizaru e sua Pika-Pika no Mi representam a ciência da marinha levada ao extremo, onde a luz é usada como arma de destruição em massa, mas que ironicamente falha ao tentar iluminar os segredos sombrios dos Gorosei. E sua conexão com a árvore das Akuma no Mi, que muitos acreditam está localizada no centro exato do mundo, sob o trono vazio, sendo a fonte original de todas as habilidades que hoje conhecemos. Uma árvore que se alimenta das esperanças e pesadelos de cada era, e que só pode ser purificada quando o sol retornar para restaurar o equilíbrio perdido. E no reino de Elbaf, onde os dias duram mais, e os guerreiros possuem vidas que ultrapassam séculos, a memória de figuras como Dory e Brogy serve como um lembrete de que a paciência é a maior virtude de um pirata, tendo eles lutado por 100 anos por uma questão de honra, que já nem lembravam mais, refletindo a própria persistência de One Piece como obra que atravessa gerações de leitores e espectadores, que, assim como o Luffy, não não como resposta do destino, e a importância de Shanks nessa equação final torna-se ainda mais ambígua, sendo ele o guardião do equilíbrio que agora parece estar deliberadamente deixando o caos se instalar, para que a nova era possa finalmente nascer, um movimento que envolve o sacrifício de velhas estruturas e a ascensão de novas lideranças, como a de Sabo, que herdou a vontade de Fogo de Ace e a transformou em um símbolo de revolução que queima não apenas o corpo, mas a estrutura política corrupta do governo mundial. E enquanto a frota do Barba Negra se prepara para o assalto final, a Impel Down para libertar os remanescentes do nível 6. A tripulação do Chapéu de Palha percebe que sua maior força não são as Akuma no Mi despertadas, mas a confiança cega que depositam uns nos outros. Uma confiança que permite que Robin leia o rio Poneglyph sem medo, que Zoro corte o aço sem hesitação, e que Sanji cozinhe para os inimigos se eles estiverem com fome. Mantendo a essência humana em um mundo que tenta transformá-los em monstros ou em deuses, e cada passo dado em direção a Laugh Tale é um passo em direção ao fim da mentira que sustentou o mundo por 800 anos. Uma mentira que começou com a traição dos 20 reis, e que terminará com a risada de um garoto que só queria ser o homem
mais livre de todos os mares. Sem saber que sua liberdade é a chave para abrir as correntes que prendem o planeta inteiro a um ciclo eterno de sofrimento e esquecimento. Uma história que ainda não tem um ponto final, porque a vontade de sonhar é a única coisa que o governo mundial nunca conseguiu, e nunca conseguira, apagar da face da Terra. E mergulhando no caos gerado pela pior geração, entendemos que esses piratas não são apenas criminosos, mas as rachaduras permanentes na fundação do governo mundial. Começando por Eustas, Captain Kidd, o homem que personifica a fúria e a resiliência do metal, cujo despertar da Jiki-Jiki não me permitiu que ele transformasse o próprio corpo de um Yonkou em um imã vivo, atraindo vigas de aço e armas para esmagar Big Mom em Wano, revelando que sua busca pelo One Piece é alimentada por um rancor profundo contra um sistema que o privou de tudo, enquanto seu braço direito, Killer, sacrificou sua própria sanidade e voz ao consumir uma Smile defeituosa para salvar sua tripulação, provando que a lealdade na pior geração é tão inquebrável quanto o ferro de suas naves. E ao lado deles temos Trafalgar Don Waterloo, o cirurgião da morte, cuja linhagem secreta com o Du coloca como o estrategista definitivo do destino, usando a OPOP no Mi para manipular a realidade dentro de sua Hum, e desferindo o Puncture Wheel, que atravessou as camadas geológicas de Wano para silenciar uma deusa. Uma jornada motivada pelo legado de Corazon e pela busca do significado de ser um arquinimigo dos deuses. Enquanto Juri Bane, a gulosa, revelou ser uma das peças mais tristes e cruciais do quebra-cabeça ao ser a filha de Kuma, possuindo a Toshi Toshinumi que não apenas altera idades, mas permite que ela acesse futuros distorcidos onde ela pode manifestar o poder de um Nika ou de um gigante, mostrando que o poder em One Piece está intrinsecamente ligado à imaginação e à esperança de um futuro melhor. E não podemos esquecer de figuras como Capone Gangbang, que transformou seu próprio corpo em uma fortaleza viva com a Shiroshiro no Mi, provando que a defesa absoluta e a estratégia de máfia podem desafiar até os impérios mais vastos, como o de Whole Cake, Island, ou Basal Hawkins e Scratchman Apple, que representam o lado mais sombrio da sobrevivência, onde a adivinhação através de cartas de tarô e a traição por música são ferramentas para navegar em um mar onde a força bruta nem sempre é suficiente, mas que no fim foram engolidos pela maré de mudança que Luffy e Zoro iniciaram. E a importância de Urouge, o monge louco, que permanece como um mistério vindo das Ilhas do Céu, e sendo o primeiro da pior geração a derrotar um general doce de Big Mom, sugerindo que o poder físico puro e a retribuição de danos da sua Akuma no Mi ainda terão um papel vital no fechamento das contas com o governo mundial, enquanto X-Drake atua como o elo entre a pirataria e a unidade secreta Sword da Marinha, vivendo uma vida de mentiras para infiltrar o alto comando de Kaido e reportar os movimentos que levarão à guerra final, uma guerra que já começou, com o Barba Negra capturando membros dessa geração para roubar seus frutos e consolidar seu império de trevas, forçando esses jovens capitães a decidirem se serão os novos mestres do mundo ou as vítimas sacrificiais para o surgimento de um novo rei dos piratas que não aceita as regras de um tabuleiro de xadrez que vem sendo jogado há 800 anos por mãos invisíveis. Essa teia de destino e linhagem conecta passado e futuro, levando-nos ao arco final. A era da pior geração atinge seu ápice, e todas as forças do mundo convergem. O confronto decidirá o destino da humanidade. A Cross Guild caça marinheiros e almirantes. Isso força a marinha a lutar em duas frentes, quebrando o antigo equilíbrio de poder. O exército revolucionário, sob Dragon, incita revoltas globais. Destroem linhas de suprimento dos nobres mundiais, revelando a tirania de Maria Joyce. Luffy e sua tripulação enfrentam os Serafins em Eger. Tecnologia do passado e vontade do futuro coexistem. A arma da marinha pode ser virada. Vegapunk confirma que o mundo está afundando. O tempo se esgota. A humanidade busca salvação ou destruição no One Piece. Shanks, o ruivo, entra na disputa. Seu hack paralisa um almirante. Sua conexão com os cavaleiros sagrados sugere linhagem nobre. O clímax transformará o mundo em um campo de batalha total. Piratas, marinheiros, revolucionários e Tenryubitos lutarão pela última peça. O tesouro, uma vez encontrado, mudará para sempre a face do oceano, unindo os mares no lendário All Blue, que Sanji tanto procura, possivelmente criado pela destruição da Headline, e o fim da opressão. O amanhecer prometido, alcançado pela união daqueles com a vontade de Dom lutando por uma liberdade que desafia a lógica dos deuses. Essa convergência de destinos nos leva a mistérios anatômicos e biológicos, a natureza das raças extintas e como o governo mundial replicou a divindade. Aqui entra a trágica história dos Lunarianos, a raça de King, outrora chamados de deuses. Viviam no topo da Headline. Sua capacidade de manipular chamas naturais
permitiu à Marinha criar os Serafins, fundindo DNA divino com Akuma no Mi artificiais, uma heresia biológica. Vegapunk justifica como ápice da ciência, mas é eco de experimentos sombrios. Curiosidades sobre o Haki do Conquistador revelam que a vontade de um rei pode dobrar a própria causalidade. Shanks paralisou. Ryokujiu à distância. Haki no nível máximo pode anular propriedades regenerativas dos Gorosei. Agora sabemos que não são apenas usuários de Akuma no Mi. Possivelmente demônios invocados de uma dimensão de puro desejo e pavor. No submundo, a influência de Morgans molda a percepção pública, transformando Luffy no Quinto Imperador, antes mesmo dele estar pronto. Uma manipulação de informação que o governo mundial não consegue silenciar. Enquanto o mundo queima, a curiosidade sobre o All Blue ressurge. E se ele não for um lugar que já existe, mas um lugar que será criado? Se a destruição da Headline ocorrer através de uma arma ancestral, os 4 mares se fundiriam, criando o ecossistema perfeito, realizando o sonho de Sanji e a profecia da Ilha dos Homens-Peixe. Essa jornada épica nos faz olhar para as espadas de grau supremo, como a Yoru de Mihawk e a Murakumojiri de Barba Branca. A curiosidade reside no processo de enegrecer uma lâmina. Não é só aplicar Haki, mas infundir alma e experiências de batalhas, tornando a espada uma extensão permanente da vontade do espadachim, algo que Zoro está prestes a alcançar com a Ima, a espada que fere o próprio inferno. Nos aproximamos do fim, a importância de Lulucia sendo apagada do mapa. Purimu-sama com um único feixe de luz, nos lembra da resistência. One Piece é uma história sobre resistência contra o genocídio histórico. O uso da Mother Flame de Vegapunk para alimentar essa arma ancestral prova que a energia limpa e infinita foi transformada no maior pesadelo. Um ciclo de destruição que só será quebrado quando o grande ovo chocar, trazendo uma criatura ou verdade que tornará a frota do governo mundial irrelevante, como um castelo de areia diante da maré alta do amanhecer, e mergulhando ainda mais fundo no abismo de segredos que cercam a vontade de D. Deparamos-nos com a curiosidade perturbadora de que esse nome não é apenas uma linhagem de sangue, mas um eco genético que sobreviveu à purga do século vazio, funcionando como um gatilho de destino que se ativa sempre que a liberdade do mundo está em risco total. O que explicaria por que figuras tão distintas como o destrutivo Marshal Don Tite e o libertador Monkey D. Luffy compartilham a mesma inicial, representando as duas faces da mesma moeda, o desejo de dominar e o desejo de libertar. Essa dualidade nos leva à intrigante teoria sobre as frutas do diabo do tipo Zoa mística, que parecem possuir uma consciência própria, quase como se o espírito do animal, ou do deus selado na fruta, escolhesse seu portador. Uma curiosidade que ganha força quando observamos que a Hito Hito no Mi, modelo Nika evitou o governo mundial por 800 anos, agindo como se tivesse vontade própria para encontrar o hospedeiro que finalmente despertaria os tambores da libertação. Enquanto isso, nos confins de Wano, a existência do Monte Fuji e das águas represadas que escondem a antiga cidade submersa revela que o mundo de One Piece é um cemitério de civilizações empilhadas, onde o nível do mar subiu drasticamente, possivelmente devido ao uso contínuo de armas ancestrais no passado, transformando o que antes eram continentes em um arquipélago fragmentado. O que nos faz pensar se a Red Line não passa de um muro de contenção colossal construído pelos 20 reis para se manterem secos enquanto o resto da humanidade se afogava. Essa verticalidade extrema estende-se até o Triângulo Floriano, onde as sombras gigantescas que vimos no final de Thriller Bark sugerem a existência de criaturas tão massivas que fazem os reis dos mares parecerem insignificantes, possivelmente remanescentes de uma fauna pré-histórica que não depende do ciclo solar e que aguarda o amanhecer para emergir das névoas eternas. A curiosidade sobre o hack de observação Kenbunchoku em seu estado avançado, capaz de ver o futuro, coloca personagens como Katakuri e Luffy em um patamar onde o tempo deixa de ser linear, sugerindo que o segredo de Laugh Tale pode não ser apenas um objeto, mas um momento específico no tempo onde o passado, o presente e o futuro se alinham, permitindo que quem chegue lá entenda a piada do Roger, a percepção de que a história humana é um ciclo repetitivo, que só pode ser quebrado por alguém que não se importa com o tempo, mas com o momento presente de um banquete com os amigos. E falando em banquetes, a curiosidade sobre a Upe Upe no Mi e sua cirurgia da juventude eterna levanta a hipótese mais sombria da obra. Se os Gorosei, ou Emuzema, são imortais, eles são prisioneiros do próprio tempo. Enquanto Luffy, ao usar o Gear 5, consome sua própria vida em troca de uma liberdade absoluta, criando um contraste poético onde o vilão vive para sempre na escuridão do controle e o herói vive intensamente, mesmo que por pouco tempo,
sob a luz do sol de sua própria alma. E essa percepção de que o mundo de One Piece é um grande quebra-cabeça fragmentado, nos leva a uma das curiosidades mais profundas sobre a vontade herdada. A teoria de que o One Piece não é um prêmio individual, mas um gatilho para a unificação física do planeta. Se analisarmos o mapa mundi, a interseção entre a Red Line e a Grand Line forma uma cruz perfeita. E no centro desse alvo está Maria Joyce, o que sugere que o tesouro deixado por Joy Boy em Laphitali é, na verdade, a instrução final ou a fonte de energia necessária para operar as armas ancestrais de forma coordenada, não para destruir vidas, mas para derrubar a barreira de rocha vermelha que separa os povos, cumprindo assim a profecia do All Blue e permitindo que o oceano volte a ser um só, sem fronteiras ou correntes magnéticas artificiais. Essa unificação se conecta diretamente à curiosidade sobre o navio Noah, que repousa no fundo do mar na Ilha dos Homens-Peixe. O Noah não é apenas um barco gigante. Ele é uma arca de evacuação projetada há 800 anos para salvar a raça dos Homens-Peixe e as criaturas marinhas do cataclismo que ocorrerá quando a Red Line for destruída, revelando que Joy Boy era um estrategista que previa um futuro onde o sacrifício de uma estrutura geográfica, a Red Line, era o preço necessário para a libertação global. Uma promessa que ele não pôde cumprir em sua era devido à traição dos 20 reis, que preferiram o controle de um mundo dividido à incerteza de um mundo livre. Aprofundando nas curiosidades técnicas, temos o mistério do hack de armamento Busoshoku em seu nível de emissão interna, o Ryu de Wano. Esta técnica não apenas endurece o corpo, mas permite que o usuário projete sua vontade para dentro de objetos ou inimigos, destruindo-os de dentro para fora, menos um paralelo metafórico perfeito com a própria jornada de Luffy, que está destruindo o sistema do governo mundial por dentro, conquistando territórios e aliados, que antes eram peças fundamentais da manutenção da ordem, como ex-marinheiros, reinos aliados e até piratas rivais. Outro ponto fascinante é o papel de Machal Dentite, o Barba Negra, cujas curiosidades sobre sua biografia continuam a assombrar. A menção de que ele nunca dorme pode indicar que ele possui múltiplas personalidades ou corpos fundidos, uma anomalia que o permite consumir mais de uma Akuma no Mi sem explodir. Se Luffy é o sol que traz o amanhecer, Tite é o buraco negro que consome tudo para que nada reste, nem mesmo a história, criando um vácuo de poder onde apenas os mais fortes sobrevivem, menos a antítese perfeita da liberdade de Luffy, que deseja que todos comam e riam juntos. E enquanto a Marinha lança sua nova arma, o Mother Flame, descobrimos que a energia necessária para alimentar as luzes de Maria Joyce e as armas de Muzima é extraída de forma predatória, enquanto Vegapunk buscava uma fonte de energia livre e gratuita para todos, baseada na luz solar e no magnetismo das ilhas. Isso nos leva à conclusão de que a batalha final de One Piece não será apenas por um tesouro de ouro ou prata, mas pelo controle da fonte de energia que sustenta a vida. Quem detiver o segredo do sol, o poder de Nika menos deterrar, o poder de mover o mundo para uma nova era de abundância, ou manter-lo na escassez eterna, imposta pelos dragões celestiais. E ao falarmos sobre quem detém o poder de ouvir o que o mundo tenta dizer, entramos no domínio da voz de todas as coisas, uma habilidade passiva e raríssima, que transcende o haki de observação comum. Essa curiosidade nos leva a entender por que personagens como Roger, Luffy e Momonosuke conseguem ouvir o lamento milenar de Zunisha ou os diálogos profundos dos Reis dos Mares. Não se trata de telepatia, mas de uma sintonia espiritual com a frequência original do mundo, a mesma que Joy Boy usava para se comunicar com o planeta. Se o governo mundial usa o medo para silenciar as pessoas, a voz de todas as coisas é a prova de que o universo de One Piece tem memória, e que as pedras, os animais, e as próprias Akuma no Mi, estão gritando a verdade, para quem tiver a pureza de espírito necessária para escutar. Essa sinfonia de batalhas e destinos nos empurra para o confronto final entre as duas forças mais opostas da natureza pirata. A liberdade absoluta de Monkey D. Luffy contra o determinismo sombrio de Marshall Deon Tite. Enquanto Luffy desperta o Deus do Sol, Nika, Barba Negra detém a Yami Yami no Mi, a única fruta que pode anular essa alegria, transformando o campo de batalha em um vácuo, uma luta que não é apenas física, mas uma colisão ideológica, entre quem acredita que o destino é algo a ser escrito com os amigos, e quem acredita que é uma tragédia pré-escrita. Essa tensão global se expande para os Cavaleiros Sagrados de Maria Joyce, a força de elite que vive nas sombras. Eles agora descem à superfície para punir os reinos que ousaram se rebelar. A presença de Figarland Garlin, cujo passado em Gade Valley está ligado ao de Shanks, sugere que a Marinha não é a verdadeira força militar,
mas sim esses juízes supremos, que veem os seres humanos como lixo, e possuem armas capazes de ferir até o hack mais denso, forçando a frota do Chapéu de Palha a lutar contra uma linhagem de guerreiros que se consideram deuses. Enquanto o mundo racha, a curiosidade sobre a antiga civilização se torna clara. Eles eram uma civilização de sonhadores que usavam a energia das ondas magnéticas da Grand Line. A queda dessa utopia foi causada pela invenção do hack como ferramenta de guerra pelos 20 reis, que transformaram a força espiritual em uma arma de opressão. Isso nos faz questionar se o século vazio foi uma guerra entre a magia e a disciplina, onde a disciplina venceu, para impor uma ordem estrita e monótona sobre o caos vibrante da criatividade humana. E nos momentos finais dessa epopeia, a importância de Nico Robin atinge seu ápice. Ela não está apenas lendo pedras. Ela está restaurando a voz do planeta que foi silenciada por 800 anos. Cada Road Colecliff encontrado é uma nota musical em uma partitura, que quando tocada em Laugh Tale, revelará que o One Piece é a prova de que Joy Boy nunca perdeu a esperança. E que o tesouro é a capacidade de rir diante da morte, porque sua vontade será herdada por alguém ainda mais barulhento e livre. O amanhecer não é apenas o fim da noite, é o momento em que a Red Line cai, os peixes do All Blue se encontram, e o mundo deixa de ser um mapa dividido por correntes de ódio, para se tornar o mar livre que Luffy prometeu desde o primeiro dia em que colocou o Chapéu de Palha. Essa reconfiguração total do mundo físico nos leva à peça mais enigmática desse tabuleiro, o Grande Ovo, que repousava no convés da Oro Jackson, o navio de Golden Roger. A curiosidade que tira o sono dos teóricos é que, embora Roger tenha chegado a Laugh Tale, ele não possuía a chave biológica. Para ativar o evento final, o ovo sugere a existência de uma criatura ancestral, possivelmente um dragão ou um guardião ligado diretamente a Joy Boy, que só eclodiria no momento exato do alinhamento planetário, quando o novo Nika estivesse presente. Isso prova que o One Piece não é um prêmio estático, mas um ecossistema vivo, que aguarda o pai ou mãe da nova era para ser despertado. Enquanto esse despertar não ocorre, a Marinha enfrenta sua própria revolução interna através da Sword. Kobe, o garoto que começou como um faxineiro covarde, tornou-se o herdeiro moral de Garp, e o símbolo de uma marinha que não serve aos dragões celestiais, mas ao povo. O conflito final não será apenas piratas contra governo, mas uma guerra civil dentro da própria justiça, onde soldados como Smoker, Fujitora e Kobe terão que decidir se protegem as leis corruptas de Maria Joyce, ou se abraçam a anarquia libertadora de Luffy para construir uma nova ordem baseada na honra, e não no medo. Nos bastidores dessa guerra, a figura de Muzima observa o mundo através de uma sala de flores, uma curiosidade que sugere que Imu possuiu controle sobre a entropia ou o próprio crescimento da vida. O fato de Imu possuir cartazes de procurado rasgados de Luffy, Barba Negra e Shirahoshi, enquanto mantém o de Vivi intacto, indica que o plano final do governo mundial é realizar uma grande limpeza, um evento de extinção em massa que reiniciaria a civilização para garantir que o século vazio permaneça enterrado para sempre. A batalha em Laugh Tale, portanto, é uma corrida contra o relógio, para evitar que o mundo seja resetado. A história de Eiichiro Oda é um lembrete de que, enquanto houver alguém disposto a sonhar com o horizonte, as correntes da opressão nunca serão fortes o suficiente. O One Piece é a risada que ecoa através de 8 séculos, dizendo que a liberdade é a única coisa que vale a pena herdar, e que o verdadeiro tesouro é o banquete que espera por todos nós no fim do mar. E ao chegarmos ao horizonte final desta epopeia, compreendemos que o One Piece não é apenas o destino de uma viagem, mas a resolução de um erro matemático e geográfico que dura 800 anos. A curiosidade mais arrebatadora que une todos os fios soltos é a de que a Red Line, essa muralha intransponível que corta o globo, é na verdade uma cicatriz artificial, uma construção feita de pedra e sangue, para separar as raças e garantir que o governo mundial pudesse governar através do isolamento. A queda dessa estrutura, provocada pelo uso coordenado das armas ancestrais, Poseidon comandando os reis dos mares, Pluton abrindo caminho através da rocha, e Uranus limpando os céus, será o ato final de libertação que Joy Boy não pôde concluir, transformando o mapa do mundo em um único oceano vasto e contínuo. Nesse cenário de transformação total, a figura de Luffy transcende o título de Rei dos Piratas para se tornar o catalisador do amanhecer do mundo, onde a curiosidade sobre o seu verdadeiro sonho, menos aquele que ele compartilhou com Sabo e Ace, e que fez Roger Rear, é finalmente revelada como algo tão simples e infantil que só um homem com o coração de uma criança poderia desejar. Um banquete onde o mundo inteiro se senta à mesma mesa, sem reis,
sem escravos e sem fronteiras. Esta é a grande piada que fez a tripulação do Ouro Jackson chorar de rir em Laugh Tale. A percepção de que, após 800 anos de guerras, conspirações e sofrimento, a solução para a paz mundial era nada mais do que o ato mais humano de todos: compartilhar uma refeição em liberdade absoluta. A jornada termina onde a vontade de sonhar se encontra com a realidade, revelando que o século vazio foi apagado, não porque o reino antigo era perigoso, mas porque ele era feliz demais para um sistema que sobrevive através da opressão e da escassez. A herança de Nico Robin, o sacrifício de Kuma, a busca de Sanji pelo All Blue, o juramento de Zoro de ser o maior e a coragem de Nome de mapear o mundo se fundem em um único momento de triunfo, onde o governo mundial desmorona sob o peso de suas próprias mentiras. E Musama, a sombra solitária no trono vazio, é finalmente dissipada pela luz de um sol que nunca mais se porá. One Piece é, portanto, a história de como a vontade de um indivíduo pode se tornar a vontade de uma era, provando que enquanto houver uma criança no mar com um chapéu de palha e um sonho impossível, a tirania nunca terá a última palavra. O ponto final desta obra não é um encerramento, mas um novo começo, onde o mar deixa de ser um lugar de perigo para se tornar o jardim de uma humanidade que, finalmente, aprendeu a rir de si mesma e a navegar em direção a um futuro onde o único limite é a imaginação. O tesouro foi encontrado, a história foi contada, e a risada de Joy Boy agora ecoa em cada onda de cada mar, para sempre.